Olá! Nesse DVD nós vamos falar de ortografia. Ortografia, ortopedia, ortodontia. É o mesmo orto do grego, que quer dizer certo, correto. A ortodontia coloca os dentes no lugar certo, corrige os dentes. A ortografia corrige a grafia, corrige a partir de uma convenção, das convenções todas que se estabelecem. E nós vamos tratar disso aqui, dessas convenções, dessas regras a respeito de ortografia, que é a parte da gramática que estuda a grafia correta, a grafia adaptada a essas convenções, a essas normas. É claro que o acordo ortográfico também estará presente na nossa conversa. Então, assista, aproveite e, sobretudo, aprenda. Quem é que nunca passou pela situação de ficar em dúvida na hora de grafar uma palavra, de escrever uma palavra, às vezes uma palavra conhecida, muito conhecida, lida, ouvida, dita aqui e ali. Por exemplo, a palavra ascensão, fica aquela coisa, S, C, dois S, C com cedilha. Como é que se escreve ascensão, por falar nisso? Pois é, nem todo mundo acertou a grafia de ascensão. Se as pessoas pensassem um pouquinho, pensassem que aquele cidadão que trabalha no elevador, sim, aquele cidadão se chama ascensorista. Por que será que ele se chama ascensorista? Porque ele trabalha com o ascensor, que é sinônimo de elevador. O elevador eleva, o ascensor acende. Acende, não acender de acender o fogo, acender a luz, não. Acender com SC. Acender com SC quer dizer subir. Você escreveria ascensorista com C com cedilha? Pouco provável. A maioria acertaria e escreveria ascensorista com SC e depois S depois do N. Pois o S de ascensorista é o mesmo S de ascensão. ASC, como acender, como ascensorista, ASC e depois S e não C com cedilha. Pois é, sabemos muito bem que o som pode ser representado, um mesmo som pode ser representado de várias maneiras. É por isso que pintam as dúvidas, senão não haveria dúvidas, não é? Se nós não tivéssemos esse problema em português de um mesmo som ser representado graficamente de mais de uma maneira, não teríamos essas dúvidas. E por que temos essas dúvidas? Porque o nosso sistema ortográfico é essencialmente etimológico, mas também é fonético. E aí a gente vem aquela coisa, né, de atenção se escrever com C com cedilha, mas ascensão com S e não com C com cedilha. Ascensão lá na última sílaba. Nós temos então esse probleminha e há duas soluções. Uma é conhecer algumas regras que funcionam, que eliminam dúvidas ortográficas. Outra é a memorização dos casos que, na verdade, não seguem um determinado padrão, seguem lá a origem e por aí vai. Aí você precisa se habituar, primeiro, a ler. É preciso ler, porque a memória visual é fundamental. Nós grafamos as palavras porque as temos, grafamos como as grafamos, muitas vezes, porque as temos na memória visual. Elas estão gravadinhas lá, a gente pega, puxa e grafa. Às vezes erra, paciência. Aí vem o segundo caso, que é ir ao dicionário quando pintar a dúvida. Indo ao dicionário, a gente descobre, por exemplo, que berinjela se escreve com J e tigela se escreve com G. Isso se você morar no Brasil, porque se você morasse em Portugal, você grafaria berinjela com G. Pois é, acredite se quiser, até isso existe. Existe diferença gráfica, é pouca coisa, realmente pouca coisa. Mas há divergência entre a grafia brasileira e a grafia portuguesa em alguns casos, mas só para encerrar essa questão, berinjela com J, tigela com G, e a gente descobre que uma vem lá do árabe, a outra vem do latim, parará. Existe essa questão que deve ser dominada. Dicionário nessas horas faz um bem danado. O K, o W e o Y fizeram parte do alfabeto português até 1943. Tomaram cartão vermelho, ficaram fora. Voltaram agora com a reforma ortográfica. O K, o W e o Y voltaram a fazer parte do alfabeto oficial. O que aconteceu com essas letras? Nada
do que já se fazia antes. Tudo igual, na verdade é a volta dos que não foram, ou seja, continua a mesma situação, usam-se essas 3 letrinhas nas mesmas situações em que já se usavam essas 3 letrinhas. Palavras estrangeiras não aportuguesadas, marketing, por exemplo, com K, show, né, com W, né? E nos nomes próprios de figuras importantes da história da humanidade e palavras que derivam desses nomes. Então, se eu pegar, por exemplo, Kafka, né, um grande escritor tcheco, Kafka, né? Se eu pegar o adjetivo derivado a Kafka, kafkiano, por exemplo, ou kafkaniano, né, a gente vai ter, então, o K. Não é? Por quê? Porque o sobrenome desse escritor se escreve com K, a gente mantém isso. Então, o Watt, James Watt, né? Watt é a medida lá de energia elétrica, né? Escreve-se com W, isso se conserva e tal, e por aí vai, não aconteceu absolutamente nada. Agora, detalhe, nada de pensar em bizarrices. Você vai à feira e vê lá o feirante que põe lá quilo com K no preço do tomate, né? Se ele puser K no símbolo, KG, tudo bem. Se ele escrever a palavra quilo por extenso, ele vai ter de colocar Q de querer e não K. Quilômetro, a mesma coisa. Quilômetro, KM é o símbolo internacional. Quilômetro, a palavra quilômetro escrita com K, nem pensar. A palavra quilômetro se escreve com Q de querer. É por aí. Pois é, o que é sílaba? Se pedissem a você, defina a sílaba, acho que a coisa ficaria esquisita, porque dividir a palavra em sílabas, todo mundo sabe, noção de como fazer isso, mas uma definição, defina o que é sílaba. Alguém pergunta a você, já, pimba, o que é sílaba? É emissão de voz. Por que a palavra lata tem 2 sílabas? Porque para dizer lata, você emite a voz 2 vezes. Na primeira emissão, lá. Na segunda, tá, pronto, 2 emissões, 2 sílabas. E é claro que você percebeu que em cada uma dessas sílabas existe uma vogal. Em português, não existe sílaba sem vogal, de jeito nenhum, né? Existe sílaba só com vogal. Água, por exemplo, a primeira sílaba é A, né? Mas sílaba sem vogal, de jeito nenhum. Depois que a gente aprende a separar as sílabas, a gente vai contar essas sílabas e classificar a palavra de acordo com o número de sílabas. Aí nós temos o monossílabo, como o nome já diz, mono, não é? Palavra de uma sílaba só. Temos as dissílabas, os dissílabos, palavras com 2 sílabas, os trissílabos, palavras com 3 sílabas, e os polissílabos, né? São palavras com 4 sílabas ou mais. É só separar as sílabas, é só contar e aí pronto, monossílabo, dissílabo, trissílabo, polissílabo. Tá certo? É por aí. Pois é, você já ouviu falar de encontro vocálico? É provável que sim. É bom lembrar uma coisa, eu já disse aqui que não existe sílaba sem vogal. Toda sílaba portuguesa tem no mínimo uma e no máximo uma vogal. Não há mais do que uma vogal em cada sílaba. Aí você dirá então, peraí, água, como é que eu separo as sílabas de água? Água. Primeira sílaba A, segunda sílaba guá, né? Como assim? Não são 2 vogais na segunda sílaba? São não. Na sílaba guá existe uma vogal e existe uma semivogal, né? Então, quando eu digo água, água, quem é mais forte na segunda sílaba? O U ou o A? Percebe? Há uma subidinha do U para o A. Esse U é semivogal, o A é vogal. Aí nós temos um ditongo. Ditongo é um dos encontros vocálicos. E como eu tenho primeiro semivogal, depois vogal, o que acontece? O ditongo sobe a escada, sobe a rampa, ele cresce. Ditongo crescente. Se eu pegar a palavra pai, por exemplo, nela existe apenas uma sílaba. Pai é um monossílabo. Existe, portanto, apenas uma vogal. A vogal é o A. Pai. O I é semivogal. Pai. Está na cara, né?
desço a rampa, o A é mais forte que o A é vogal, o I é semivogal, o ditongo agora é decrescente. Em suma, ditongo é um encontro de vogal e semivogal, ou o contrário, encontro vocálico. Existe um terceiro caso, o chamado tritongo. Se eu pegar a palavra saguão, por exemplo, saguão, 2 sílabas em saguão, saguão. Não é? Na segunda sílaba, guão, o A, esse A nasal, né? Esse A é a vogal. Nós temos ao lado dessa vogal uma semivogal e outra semivogal, portanto temos um tritongo. Uruguai, Uruguai, são 3 sílabas. Na última sílaba, guai, guai, o U é semivogal, o A é vogal, o I é semivogal, temos um tritongo. No ditongo, podemos ter a ordem trocada, primeiro vogal, depois semivogal, ou o contrário. No tritongo, a ordem é sempre a mesma, semivogal, vogal, semivogal. E temos também um outro encontro vocálico chamado hiato. Na própria palavra hiato existe um hiato. Como é que eu separo as sílabas de hiato? I, a, to. Esse I e esse A são, sim, 2 vogais, agora são 2 vogais, vogais que vêm em sequência e que ficam em sílabas distintas, I, A. É isso que é o hiato. Na palavra cair, por exemplo, cair, o A para um lado, o I para o outro, isso é hiato. 2 vogais que vêm em sequência e ficam em sílabas distintas. Esses são os encontros vocálicos. Pois é, existe o encontro vocálico e existe o encontro consonantal. O encontro consonantal, claro, encontro de consoantes. Uma consoante atrás da outra, sem vogal entre elas. E essas consoantes podem pertencer à mesma sílaba ou a sílabas distintas. Por exemplo, trave. Né? Primeira sílaba de trave é tra. TR. Pronto, isso é um encontro consonantal. Se eu pegar algema, L e G, não é? L e G. Aí, no caso, o L pertence a uma sílaba, o G a outra, mas, de qualquer maneira, são 2 consoantes que vêm em sequência, não há vogal entre elas, isso é um encontro consonantal. Pois é, e dígrafo? Falamos aqui de encontro vocálico, encontro consonantal e o glorioso dígrafo que vem a ser um dígrafo de 2, grafo, né? Digrafografia. Em suma, são 2 letras representando um único fonema. Se eu pegar a palavra cachorro, por exemplo, cachorro, C-A-C-H-O-R-R-O, eu vou ter aí 8 letras, não é? Mas eu vou ter 6 fonemas, 6 sons. Por quê? Porque o C e o H de cachorro, esse C e esse H juntos, representam um único som. E os 2 R's juntos também representam um único som. CH, isso é um dígrafo, RR, isso também é um dígrafo. NH, LH, XC, o XC de exceção, por exemplo, isso é um dígrafo. SC, o SC de nascer, isso é um dígrafo. O SC de casca, não, de jeito nenhum. Casca, isso não é dígrafo. Mas o SC de nascer, o SC de crescer, isso sim é dígrafo. Pois é, eu já disse aqui o que é sílaba. Sílaba é emissão de voz. Uma palavra tem tantas sílabas quantas forem as emissões de voz necessárias para que ela seja pronunciada. Teoricamente, na hora de separar as sílabas, eu vou representar no papel essas emissões. Então, se eu pegar a palavra lata, por exemplo, lata. Se eu pegar a palavra menina, menina. Mas se eu pegar a palavra carro, como é que eu separo as sílabas de carro? Bom, como é que eu emito carro? Eu emito carro, não é? Na hora de colocar isso na divisão silábica, há uma convenção. Qual é a convenção? Um R para cada lado. E aí, no papel, a divisão silábica não vai representar efetivamente a emissão. E ninguém emite carro, carro. Ninguém faz isso, pelo amor de Deus. Então, existem algumas convenções. Quais são? O RR, eu separo, não é? O SS de passo, por exemplo,
PAS, uma sílaba, SO, outra sílaba. O SC de crescer, se eu for separar as sílabas de crescer, crescer, o S para a esquerda, o C para a direita. E por aí vai. A letra H, bendita letra H. Todo mundo sabe que chato se escreve com H, H depois do C, claro, CHA, não é? O H aparece na formação de alguns dígrafos, CH, LH, o LH de palha, o NH de ninho, por exemplo. Mas e o H que inicia uma série de palavras? Homem, por exemplo, começa com H, honesto começa com H, irto começa com H, irto, H-I-R-T-O, irto quer dizer ereto, ereto, pois é, irto, teso, ereto. Dentro da palavra, o H aparece no dígrafo, como nós já vimos, aparece quando se grafa uma palavra com hífen, prefixo, por exemplo, se eu pegar anti-higiênico, higiênico começa com H, anti-higiênico, esse H vai ficar. Mas se o prefixo é unido à palavra e o H morre porque não há hífen, aí a gente não vai inventar esse H não. Por exemplo, desonesto, desonesto sem H. O prefixo des se une à palavra honesto diretamente, sem hífen, o H morre. Há um caso esquisito, ninguém sabe por quê, o vocabulário ortográfico oficial da Academia Brasileira de Letras grafa sub-humano e subhumano. Sub-humano com H e hífen e subhumano, tudo junto, sem H, sem hífen. E é bom lembrar que também existe o H que aparece no fim das interjeições. Né? Pois é, aí a gente coloca um H depois. Pois é, isso também se escreve com H, H que vem, claro, em segundo lugar. Primeiro o A, depois o H. Se você tivesse de votar no bandidão do nosso alfabeto, que letrinha é a letrinha bandida, bandidaça? Acho que o X é candidato sério. Por que o X é candidato sério? Porque tóxico se escreve com X, exame se escreve com X, máximo se escreve com X e lixo se escreve com X. O X produz tanta encrenca que às vezes até a gente ouve assim, na palavra lixo o X tem som de CH. Não, de jeito nenhum, na palavra lixo o X tem som de X. É aí que ele é X, né? Porque em máximo ele não tem som de X. Né? Em exame ele não tem som de X, em tóxico ele não tem som de X. E em, por exemplo, excelente, coitadinho, o X participa de um dígrafo junto com o C. Não é? E aí o X se junta ao C para formar um dígrafo, no caso, né? E participar da representação gráfica de um fonema. Né? O X realmente é um caso muito sério. Além disso, existe aquela velha questão, quando é que eu escrevo com X, quando é que eu escrevo com CH? Né? Então eu tenho, por exemplo, uma regrinha que mais ou menos ajuda, depois de EN, não é? Eu uso CH, não uso X. Será que é verdade? Não, é o contrário. Depois de EN, eu uso X, enxame, enxaqueca, enxurrada, enxoval. Aí você vai dizer, mas e encher? Encher deriva de cheio. Cheio se escreve com CH, então encher se escreve com CH. A gente precisa tomar muito cuidado. O X realmente é um cara complicado. Pois é, o X é danado, então tome cuidado, não vá confundir espectador com X com espectador com S. Espectador com S, o telespectador, aquele que vê, aquele que presencia. O espectador com X é o que está na expectativa, está esperando. Não vá confundir esperto com S com esperto com X. Esperto com S é o camarada rápido, é o camarada que está sempre ligado e tal. O esperto com X vem aquela forma, conhece? Expert, que todo mundo diz em inglês. Pois é, esperto vem lá do latim, com X é o especialista, é o conhecedor, é aquele que entende muito de um determinado assunto.
Outro caso complicado, espiar com S, botar o olho lá na fechadura para ver o que está acontecendo, ficar de butuca, né? Espreitar. E espiar com X, o que é o tal do bode expiatório? O bode expiatório paga pelo que não fez, coitado, ele espia com X, ele paga por uma culpa que às vezes não tem. Espiar é redimir-se, no caso, pagar um determinado pecado, espiar com X. Expirar, né? Respirar o ar, por exemplo, né? Movimento fundamental para a gente ficar vivo, não é? Expirar com X, pois é, quando a gente para de expirar com S, é porque a gente expirou com X, é porque a gente morreu. E dá-lhe X, mais algumas palavrinhas sobre o glorioso X. Pois é, ameixa, baixela, baixo, caixa, frouxo. O que se nota nesses casos? X em todas as palavras, mas e daí, né? Ameixa, amei, mei, de tongo, ameixa. Frouxo, 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 frou, de tongo. Caixa, cai, chá, de tongo, cai, ai. Ou seja, depois de ditongo, X e não CH. Cuidado com recalchutar, que é uma exceção. Cal, ao, ditongo, recalchutar com CH. Isso vem lá de uma palavra ameríndia, caucho, que quer dizer borracha, e aí nós mantivemos o CH. Outra dica em relação ao X, quando a palavra começa com em, né? Enxaqueca, enxoval, enxame, enxurrada e por aí vai, com X. Mas cuidado, porque encher se escreve com CH. E por que encher se escreve com CH? Porque cheio se escreve com H, esse em é prefixo. Enchiqueirar, transformar tudo num chiqueiro. Chiqueiro se escreve com CH. Enchiqueirar, esse em é prefixo. Então, enchiqueirar se escreve com CH. Enchapelar, colocar o chapéu em alguém. Chapéu se escreve com CH. Enchapelar, esse em é prefixo. Então, grafa-se enchapelar com CH. É bom lembrar alguns casos de uso do X. Shampoo, por exemplo, embora em tudo quanto é embalagem de shampoo se veja shampoo com S-H-I-O-O, em português, de verdade, shampoo se escreve com X. Né? Xerife, que é uma palavra inglesa, a gente a portuguesa com X. Em suma, tome cuidado. Outro caso importante, palavras que começam com me, né? Em geral tem o X depois, mas cuidado porque mecha de cabelo vem lá do francês, em francês com CH, então mecha com CH. Sempre cuidado com o X porque ele gosta de pegar na curva, danado esse X. E aí você abre o jornal e vê aquele título, fulano põe em xeque a tese de Beltrano, e de vez em quando o jornal publica isso, fulano põe em xeque com CH. Fulano pegou um cheque, um talão de cheque, e botou lá a tese de Beltrano no cheque. Ninguém coloca a tese de alguém num talão de cheque. Nesse caso a gente coloca em xeque com X. Com X, colocar em xeque. É o cheque do cheque-mate, lá do jogo de xadrez, né? Cheque, expressão árabe, o rei está morto, né? O rei. Cheque, título também que se usa em determinada escala social ali, cheque com X é uma coisa, cheque com CH é outra coisa. Chá com CH todo mundo sabe, a gente toma um chá. O chá com X, no Irã houve um chamado Reza Pahlavi, chá, título de soberano, né? Daqueles cantos do planeta. Taxar com X, taxar com CH, taxar com X, estabelecer uma taxa, um imposto. Taxar com CH, fui taxado de não sei o que por fulano. Né? Fulano me acusou, me classificou, me qualificou desse jeito, dessa maneira. Então tome cuidado, X, CH, se você grafar com X, se você grafar com CH, em muitos casos você pode pura e simplesmente mudar o sentido da palavra. Pois é, J e G, que belo par. Todo mundo pensa que, né, um pode entrar no lugar do outro, todo técnico adoraria ter o J e o G no seu time, porque onde entra o J pode entrar o G, onde entra o G, nada disso. Se eu trocasse o G de gato por J, eu teria o quê? Eu teria jato, né? Não teria gato. Né? Nem sempre
o J e o G representam o mesmo fonema. O J só representa um fonema, o G não. O G de gato não tem o mesmo fonema do G de vertigem, por exemplo, não é? De jeito nenhum, são fonemas distintos. Bom, existem alguns, digamos, alguns caminhos para a gente eliminar certos problemas causados pelo uso do J, pelo uso do G. Por exemplo, palavras que terminam em gen, né? Gen, a gente vai grafar com G de gato, como garagem, como fuligem, como contagem, como coragem e por aí vai. Mas há exceções, por exemplo, a palavra lambugem e a palavra pagem, não é? Pois bem, o indivíduo que tem coragem é corajoso. Claro que ele é corajoso com J, porque se ele fosse corajoso com G, ele seria coragoso, né? E o verbo que indica o ato de pôr coragem em alguém, o verbo é encorajar, com J, porque se fosse com G seria encoragar, não é? E ninguém vai encoragar ninguém, eu vou encorajar alguém. Pois bem, o verbo é com J, encorajar. Se o verbo é com J, esse J fica em todas as formas, em todas as conjugações. Portanto, eu quero que vocês encorajem os meninos. Cuidado com J, encorajem, porque encorajem é uma forma do verbo encorajar, com J. Enferrujar, tire as cadeiras daí, ou você quer que elas se enferrujem? Com J. Ferrugem é com G, o substantivo. Enferrugem, forma verbal, com J. Verbos que terminam em gir. Dirigir. Dirigir termina em gir. Todos os verbos terminados em gir são grafados com G de gato. E a conjugação? Presente do indicativo. Eu faço o quê? Eu dirijo, eu não dirigo. E, portanto, como eu dirijo, J. E você? Você dirige. Você dirige. Será que eu preciso trocar o G de dirigir por J para manter o som? Não, não preciso. Você dirige com G. Então, eu dirijo com J, você dirige com G. O verbo é dirigir, né? Então, isso vale para todos os verbos que terminam em gir. Por exemplo, fugir, eu fujo com J, você foge com G, né? Então, é preciso tomar cuidado para não trocar as bolas. Se o verbo termina em gir, o G é titular. Ele só sai do time quando ele não conseguir dar conta do recado. Aí entra o J. Senão, o G fica na parada. É verdade que o J e o G são complicados. Um dicionário ajuda, claro, alguns cuidados também. Viagem com G, viagem com J. E agora, qual é a forma correta? As duas formas são corretas, só que elas não são equivalentes. Viagem com J é forma do verbo viajar. Eu quero que vocês viajem agora com J. E eu tenho certeza, vocês farão uma boa viagem com G. Viagem com G é o substantivo. Lembre-se de algumas dicas, não é? Loja, por exemplo, vai dar origem a lojista. Loja é com J, lojista vai ser com J. Se loja é a primitiva e loja se escreve com J, a letra titular é J. Eu não vou precisar trocar esse J por G para ter lojista. Mas é claro, o pneumologista não é um indivíduo que tem uma loja de pulmão, de jeito nenhum, né? O pneumologista é o estudioso, logista com G de gato. Logista é aquele que estuda, logista com G, no caso. Pneumologista é aquele que estuda o pulmão, né? Cardiologista é aquele que estuda o coração. É só tomar alguns cuidados e bola para frente. Outra dupla do barulho, o S e o Z. Casa, todo mundo sabe, se escreve com S, e azar se escreve com Z. O S de casa e o Z de azar têm o mesmo som, ou representam o mesmo som, na verdade, né? Para esses casos, a gente não tem outra coisa a fazer a não ser praticar, escrever, na dúvida a gente vai para o dicionário e tal. Para outros casos, a gente pode sim usar a cabeça e tornar isso assim mais simples. Por exemplo, a terminação isar nos verbos, né? Alguns verbos terminam em isar e são escritos com S, outros com Z. Sinalizar. Sinalizar vem de sinal. Eu pego sinal e acrescento isar. Toda vez que eu acrescento isar, Z. Z de zebra. Analisar, por exemplo. Será que eu acrescento isar? Analisar vem de análise, e análise já se escreve com S, então o S de análise fica. Consequentemente, a família toda vai ser escrita com
S, analisável, por exemplo, né? Pesquisa se escreve com S, pesquisar se escreve com S, pesquisador se escreve com S. Atrasar vem de atraso, atraso vem de atrás, atrás vem de trás. Trás, a parte de trás, com S. Trás com Z é do verbo trazer, não é? Então, a parte de trás, trás com S, trás, atrás, atraso, atrasar. Atrasar com S e não com Z, coitadinho. Já está atrasado, você quer piorar a vida dele colocando um Z. Vai desgraçar de vez o infeliz, né? Então é melhor ele ser atrasado só com S e não com Z, para não piorar a situação dele, não é? Então lembre-se disso. Izar, quando a gente acrescenta izar, é Z. Quando a gente acrescenta ar, como atrasar, atraso, analisar, análise, pesquisar, pesquisa, catalisar, muita gente erra isso, põe catalisar com Z, catalisar vem de catálise, catálise é com S, então catalisar com S, catalisador com S. Acho que a dica aí está bem tranquila. Outros casos importantes, verbo querer, verbo pôr. Esqueça a letra Z quando você conjugar esses dois verbos. Esqueça, quis com S, quiser com S. Muita gente escreve, estarei aí amanhã se Deus quiser com Z. Deus não vai querer, de jeito nenhum. Quiser com S, quis, quisemos, quisesse, quiseram, pus, pusemos, pusesse, tudo isso com S. Nacionalidade. Quem nasce na Holanda é holandês, quem nasce em Portugal é português, quem nasce no Líbano é libanês. Quem nasce na Calábria, região da Itália, é calabrês. Quem nasce em Milão, cidade da Itália, é milanês. Tudo isso se escreve com S. O famoso bife à milanesa é bife à milanesa com S. Bife à milanesa com Z dá congestão. O sujeito come, passa mal. Assim como passa mal quem come a linguiça calabresa com Z. Come, vai direto para o hospital. Calabresa, feminino de calabrês, calabrês da Calábria. Es com S. Não vá confundir esse es da nacionalidade, né? Esse es que é com S, não vá confundir com o es de estupidez, de escassez, de flacidez, de surdez. Aí nós temos o sufixo es com Z. Esse sufixo entra na formação de um substantivo, surdez, estupidez, flacidez, substantivo abstrato derivado de adjetivo, flácido, estúpido, escasso, eu acrescento esse, aí com Z de zebra, né? São algumas dicas que podem resolver uma parte desses problemas. A outra parte a gente resolve mesmo é com prática, leitura, memória e, na dúvida, dicionário. Pois é, o sujeito torce para o Fluminense, e no Rio de Janeiro o Fluminense é Flu. Pois é, mas o Flu um belo dia virou Flusão, claro, Flusão. Aí o sujeito compra um blusão e no blusão, o sujeito que torce para o Flu, para o Fluminense, no blusão do sujeito estava escrito Flusão, não é Flusão. O blusão dele é com S e o Flusão é com Z. É, porque Flusão é aumentativo de Flu e blusão vem de blusa, blusa é com S, blusão preserva o S. Blusão com S, mas flusão vem de flu, aí eu acrescento zão. E quando eu acrescento zão, Z de zebra. Simples, né? Isso vale também para o diminutivo, né? Se eu tiver uma casinha, a minha casinha vem da palavra casa. Casa se escreve com S, então a minha casinha vai ser casinha com S, não é? E se eu tiver um lapisinho, que é o diminutivo de lápis, e lápis termina em S, escreve-se com S, o meu lapisinho vai ser com S, não é? Se um japonesinho pegar um lapisinho e levar para a casinha dele, o japonesinho, que é diminutivo de japonês, e japonês é com S, não é? O japonesinho vai ser japonesinho com S, ou seja, eu não estou acrescentando zinho, estou acrescentando inho. Agora, o japonesinho tem um pezinho pequenininho, pezinho, aí sim eu pus zinho, eu vou colocar a letra Z de zebra, o pezinho com Z, do japonesinho com S, né? A mãozinha com Z, do japonesinho
com S, e ele pegou o lapisinho com a mãozinha, o lapisinho com S e a mãozinha com Z. Percebeu qual é a dica? Então, se eu já tenho na palavra primitiva a letra S no diminutivo ou no aumentativo, eu vou deixar esse S. Se não, eu vou ter o Z no aumentativo e no diminutivo. Qual é o nome do ato de suspender? Se eu vou suspender alguém, esse alguém vai levar uma suspensão. Suspensão com S, são com S, um S só. E o ato de agredir é agressão, com 2 S's, não é? E o ato de observar é observação, com C, com cedilha. Existem essas 3 grafias, essas 3 terminações em vários e vários substantivos que designam o ato de. São com um S, são com 2 S's, são com C, com cedilha. Existe um caminho mais ou menos tranquilo, né, que pode ajudar você a eliminar esse problema. Então, se você tem o ato de a partir de verbos que terminam em ter, tir, der, dir, mer, mir, e se na passagem para o substantivo que designa o ato de essas terminações caírem completamente, né, o que vai acontecer? Vamos pensar, agredir, ato de agredir, agressão. Cai totalmente o grupo dir, agredir, agressão. S, no caso, dobrado, 2 S's, não é? Suspender, termina em der, cai o bloco der, suspensão, S, um S só. Não é? Transmissão, vem de transmitir, transmitir termina em tir, cai o bloco tir, transmissão, 2 S's. Então, ter, tir, der, dir, mer, mir, se cai o bloco todo na passagem para o substantivo, você não vai usar C com cedilha, você vai usar S ou 2 S's. Não é? Se eu pegar, por exemplo, deter, que dá detenção, né? Você vai dizer, termina em ter, você falou ter, tir, der, dir, mer, mir, mas não cai o bloco ter inteiro, tanto que o ato de deter é detenção. Né? O bloco ter não cai inteiro na passagem para o substantivo, entra então a letra C, no caso C com cedilha. Isso funciona, dá lá um certo refresco, mas o que funciona mesmo é você praticar, é você ler, é você memorizar. A leitura é um santo remédio. Quem lê textos em que aparecem essas palavras, quem lê com frequência, acaba naturalmente memorizando tudo isso e grafando corretamente essa terminação que aparece com 3 grafias, são com S, são com 2 S's, são com C, com cedilha. Lembre-se de ascensão, todo mundo erra isso. Ascensão é o ato de ascender, cai o bloco der, ascensão com S. É só lembrar que o ascensorista e o ascensor, S, não é isso? Ascensão, ato de ascender, cai o der, S, S de sapato. Pois é, eminente, iminente. Quanta gente já confundiu isso em texto escrito, foi grafar lá, foi escrever, foi mandar carta. Isso dá cada problema. Eminente, estamos na eminência de acontecer alguma coisa ou estamos na iminência de acontecer alguma coisa? É só você lembrar que fulano é um escritor eminente, né? Uma eminente figura, não é? Eminente é alto, é elevado, né? Iminente é o que está para acontecer. Essas palavras que se parecem na pronúncia, se parecem na grafia, né? São parecidas, não são iguais, são parecidas, né? Elas têm grafia semelhante, pronúncia semelhante, mas têm significado diferente, são os chamados parônimos, e os parônimos são muito perigosos. Por quê? Trocar um pelo outro, em geral, dá muita confusão, né? Dizer flagrante no lugar de flagrante e vice-versa. Flagrante foi preso em flagrante. Por quê? Porque uma coisa flagrante é uma coisa evidente, né? É flagrante, é evidente, dá para ver, todo mundo vê. Foi preso em flagrante delito. Fragrante vem de fragrância, perfume, né? Então, flagrante e fragrante são
palavras parecidas na grafia, parecidas na pronúncia, mas muito diferentes no significado. Uma vez a FUVEST fez uma questão com a seguinte frase: o artigo incerto na Revista das Ciências foi lido por todos nós. O artigo incerto, incerto com S. Incerto com S quer dizer inserido, colocado, posto. O artigo posto na revista, colocado na revista, inserido na revista, incerto com S. Incerto com C, nem preciso explicar, todo mundo sabe o que é. Incipiente com S, incipiente com C, as duas existem, são diferentes. Incipiente com S, ignorante, que não sabe, que desconhece, que não tem sabor, que não tem gosto, porque o sábio é sábio porque sabe o gosto das coisas. Saber e sabor são palavras da mesma família, incipiente e ignorante. Incipiente com C, vem lá do latim, incipere, iniciar. Incipiente com C é aquele que está no início, o iniciante, o inexperiente, né? Então, cuidado com essas palavras todas e, na dúvida, não arrisque de jeito nenhum, não troque mandado por um mandato. Muito juiz por aí troca, meu Deus do céu, que horror, que vergonha, né? E muito político também troca mandado por mandato, né? Mandato é o tempo que dura, né? O sujeito foi eleito para cumprir um mandato, né? Mandado é aquilo que se expede, que o juiz pode expedir um mandado de segurança, né? É por aí, então tome cuidado, dicionário faz um bem danado, na hora H, se não souber, não arrisque, vá ao dicionário. A letra E e a letra I, na terminação de certas formas verbais. Fulano conclui o trabalho hoje. Fulano conclui com I ou com E? Conclui é do verbo concluir. Os verbos terminados em uir e terminados em air. Uir, substituir, possuir, distribuir, retribuir, incluir. Air, cair, sair, trair, distrair. Terceira pessoa do singular do presente do indicativo. I e não é. Fulano conclui com I, possui com I, substitui com I. Fulano atrai com I, trai com I e por aí vai. Então, air e uir no presente do indicativo, terceira do singular I. Os verbos que terminam em oer, por exemplo, moer. Existe uma marca famosa aí de aparelhos domésticos e tal, faz lá um processador, está escrito na caixa, rala, tritura, não sei o que, moe. Não moe coisa nenhuma, não moe nada. Verbo moer no presente do indicativo, moe com I e com acento no O. Dói, o pé dói, doer, doer dói, com I. Então, oer no presente do indicativo, terceira do singular, também I. Né? O rato rói a roupa, do verbo roer, rói. O rato não rói nada, de jeito nenhum. O pé não dói e o processador não moe coisa nenhuma. Lembre-se disso. Quando você conjugar o presente do subjuntivo de verbos terminados em UAR, por exemplo, acentuar, eu quero que você acentue com E, né? Efetuar, eu quero que você efetue com E. Tome cuidado, não troque as letras e tome cuidado, sobretudo, lá no presente do indicativo, air, uir, oer, terceira pessoa do singular do presente do indicativo, I e não é. Todo mundo sabe que a reforma ortográfica alterou isto e aquilo e que a principal alteração se deu no uso do hífen. Então vamos combinar uma coisa, esqueça o que você sabia ou o que você não sabia a respeito do hífen antes da reforma ortográfica. Não adianta mais, não é mais daquele jeito, é de outro jeito. Como é que ficou isso? Eu vou falar aqui essencialmente do grosso da coisa. E o que é esse grosso da coisa? Você pega os prefixos, né? Lembra o que é um prefixo? Então você pega o prefixo ante, de anti-inflamatório, você pega o prefixo neo, de neo-republicano, você pega o prefixo super, de super
supermercado, pega o hiper de hiperatencioso, você pega o prefixo multi, aliás, esse multi é dado como elemento de composição, falso prefixo, no fim é um prefixo multi de multirracial, né? Pega esses prefixos todos, põe tudo isso num caminhão e pense assim. Haverá hífen em duas situações. Quando o prefixo se agrega a uma palavra que começa com H. Então, anti-higiênico. Higiênico começa com H, anti-higiênico. Né? Anti-horário. Horário começa com H, sentido anti-horário. Anti-horário. Horário se escreve com H. Então, hífen em duas situações. Uma delas, a palavra agregada a um prefixo começa com H. Outra, a segunda situação, quando a palavra agregada ao prefixo começa por letra igual à letra final do prefixo. Micro-ônibus, micro termina em O, ônibus começa em O. Então, O de um lado, O do outro, hífen. Interregional, inter termina em R, regional começa em R, inter-regional. Anti-inflamatório, anti termina em I, inflamatório começa em I, anti-inflamatório. E anti-americano? Anti-americano junto. Por quê? O prefixo termina com uma letra e a palavra agregada começa com outra. Não é? Multirracial, sem hífen, tudo junto. Multi termina em I, racial não começa em H, não começa em I, então eu junto. Só que para juntar multi com racial, eu vou precisar dobrar o R, multirracial. A antessala, lá no consultório médico, ante, termina em E, sala, não começa em E, não começa com H, antessala, tudo junto, e eu dobro o S, antessala. Esse é o grosso da coisa. Os detalhes, você me faz um favor, você vai lá para o livrinho, lá você dá uma olhada, porque existem algumas particularidades, mas se você seguir o que eu disse aqui, você estará coberto em boa parte dos casos, em muitos e muitos casos, em quase todos os casos. O resto você pega lá que você vai ver os detalhezinhos. Nesse DVD você viu algumas das principais regras da nossa ortografia, viu muitos detalhes, mas tudo, na verdade, a gente apresenta aqui de forma um pouco resumida, de forma um pouco centralizada, de forma um pouco resumida. Se você quiser todos os detalhes mesmo, você vai precisar ir para o livro. E eu acho até que você pode fazer as duas coisas. Você pode ficar com o livro na mão, você pode ler e você pode assistir a este DVD, a este vídeo mais de uma vez, deve, aliás, assistir várias vezes, você vai acompanhando a explicação, vai vendo, e aí você nota lá pelo livro que existem detalhes, que existem particularidades e tal. Eu lembro também que é preciso sempre ter em mente que o dicionário resolve muita coisa, mas dicionário sem preguiça, precisa abrir, precisa ler e tomar cuidado. E também o vocabulário ortográfico da Academia Brasileira de Letras, esse está à disposição de quem tem internet, é só entrar no site da Academia, www.academia.org.br, e lá você tem acesso gratuito ao vocabulário da Academia. Com isso você descobre a grafia de uma palavra. Tome cuidado, leia tudo isso com muito cuidado, veja este vídeo mais de uma vez, leia o livro e, claro, tomara que você consiga bom proveito de tudo isso e aprenda bastante. Até breve.